aí galera, hoje vamos falar do 22º episódio da 12ª temporada de Supernatural, Who You Are, Quem Somos. E pra você que ainda não é inscrito no nosso canal, não esquece de clicar no botão aqui embaixo e inscrever-se para conferir todos os nossos novos vídeos. E nesse penúltimo episódio já tivemos o Sam e o Dean conseguindo sair do bunker, né? A gente achou que isso só ia acontecer no último episódio, mas eles já se anteciparam e eles já conseguiram sair agora, nesse episódio. E tivemos aí o Dean conseguindo usar finalmente o seu lançador de granadas, né? Eles ficaram enrolando aí nos outros episódios e deixando a gente com a tentação de ver ele usando, né? E aí colocaram nesse penúltimo. Enfatizaram bastante esse objeto aí na série, né, que era o lançador de granadas, todas as oportunidades que ele queria usar e você não deixava ele usar. E essa enfatização foi exatamente para esse final da temporada agora, né? Acho que para mostrar o papel importante que esse lançador de granada sempre estava ali e agora mostrar um momento propício, exato ali pro Dean poder usar ele. Outra coisa que a gente viu também é que eles aceitaram trabalhar ali com a Antonia Bevel, mas não porque eles queriam, né? O Dean até brincou ali, vamos matar ela para ter mais dia de oxigênio, mas eles deixaram ela sobreviver porque ela prometeu que poderia trazer a Mary de volta, fazer com que a cabeça da Mary voltasse a ficar ali no lugar, entre aspas. O que foi bem FDP, né? Porque depois a gente viu que ela, na verdade, só tava falando por falar, né? Que não tinha como ela reverter o quadro, ela até comenta e tal, aí o Dean fica muito fulo. Mas, pelo menos, ela conseguiu fazer com que o Dean conseguisse entrar, né, na mente da Mary aí e reverter a situação dela sendo aquela pessoa fria ali, que nem tava se importando com eles. Ele entrou, falou aquela coisa do pacto com a Azazel, falou que tudo era culpa dela, etc. Chorou e aí o Mr. Cat arrancou ele de lá, né? E aí o Dean acorda e já vê a Antonia Bevel morta ali do lado. Tipo, mano, a gente ficou meio assim porque o Dean tinha conversado com ela antes dele ficar preso ali na mente da Mary, entre aspas. Aí, tipo, ele algemou ela e ela falou que queria ter a oportunidade de ver o filho dela de novo, que os Homens das Letras tinham traído ela. Não sei se realmente seria verdade isso, né? Que, tipo, ela ficaria, tipo, eles me traíram e não vou ficar falando com eles e tudo. Acho que ela talvez ainda assim trabalharia com eles, só tava falando aquilo ali pro Dean deixar ela ir embora, né? Porque se ela realmente se importasse com o filho dela, ela nem tinha entrado nessa organização. Imagina o tanto de pessoa que ela já não fez essas coisas. Na verdade, eu acho que ela já falou pra ficar com aquele temor ali sentimental, né? Porque até quando a gente, sei lá, quando o Dean abre os olhos e a gente também, né? E ela tá morta, foi tipo assim, nossa, mas na verdade foi mais raiva, né? Porque eles não deixaram a gente ver acontecendo ali toda a cena, tipo, pá, já morreu e aí putz, era uma morte que a gente tava esperando, que a gente queria ver, que tava ansioso pra ver, né? E aí eles colocaram do tipo só, morreu, pronto. E aí o Dean vai pra luta com o Mr. Cat e a Mary acorda e a gente vê que ela conseguiu ali recuperar a mente dela, né? Voltar a se lembrar ali, entre aspas, do Dean, sentir alguma coisa ali por ele e acaba matando o Mr. Cat. Então aí a gente já teve tanto a Antonia Bevel como o Mr. Cat mortos aí nessa cena. E a morte do Cat também estava sendo muito esperada, né, pela gente. E aí quando vimos a Mary ali matando ele, foi uma sensação também super gostosa no episódio. Mas antes de todos esses fatos aí com a Mary, eles realmente fizeram aquela cena com a Judge que eu fiquei pensando, tipo assim, talvez a Mary já recordou, até imaginei que ela ia salvar os Winchesters. E eles estavam tentando criar um negócio ali sensacionalista, do tipo, a gente ficar, nossa, meu Deus, ela tá sem sentimentos, ela vai matar a Judge, mas realmente foi isso que aconteceu, né? Ela foi lá pra atacar a Judge, mas a Judge não foi tão moscona, né? Ela e a Alex acabaram conseguindo ali prender a Mary, e aí foi assim que elas chamaram os Winchesters, capturaram ela pra poder fazer todo esse tratamento. Enquanto isso, com o Sam, a gente teve ele indo caçar os Homens das Letras lá direto na sede, né? Matar eles. Recrutou um monte de caçadores, entre eles o Walt e o Roy ali, que inclusive mataram os Winchester na quinta temporada, do tipo, quando eles chegaram, o Dean até falou, sem ressentimentos e tal, porque tipo, mano, você me matou, tá ligado? Só que eu voltei e, tipo... Não, pior é a cara dos caras, né? Tipo, não é nem você saber, putz, você me matou, tá bom. E o cara, como que ele se sente? Porra, eu te matei, o que você tá fazendo aqui? Tipo, e aí eles ainda toparam, foram lá de boa, né? Realmente foi um negócio sem ressentimento, porque já pensou se eles começam a lutar entre eles ali. Mas aí eles atacaram lá, o Sam acaba matando a Doutora S também e explodindo toda a sede dos Homens das Letras. Então, tipo, eles limparam realmente eles aí dos Estados Unidos, mas ficou um negócio que foi meio que, tipo, até a próxima temporada, porque a gente sabe que ainda tem os britânicos com a sede lá no Reino Unido, então esses que estavam aí era só um pedacinho dos montes que devem ter lá. E na verdade eles colocaram
uma cena bem agoniante, né? Porque quando o Sam entra e tal, a gente vê que a Ellie já tava falando com alguém, né? Tava se reportando pra alguém que não tava ali na sede no momento. E aí essa pessoa, esse homem, ficou falando pro Sam, tipo, putz, não faz isso porque pode acontecer tal, blá, 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 você vai se arrepender, não sei o quê. E aí, conhecendo o Sam como a gente conhece, eu achei que talvez ele não fosse matar, né? Que talvez ele fosse pensar nas consequências, etc. E que bom que ele não pensou, né? Só fez ali, matou e foda-se. E atirou também no computador, tipo, mano, não quero saber o que você tá falando, as consequências vão vir de qualquer jeito, e a gente vai lutar contra o que vier e é isso, entendeu? Foi até interessante essa coisa que eles fizeram nesse episódio, que foi meio que separar eles, né? Tipo, o Jim não foi com o Sam porque ele tava com a perna ferrada, e aí, tipo, o Jim teve que ficar mais ali com essa coisa da Meryl, e aí, tipo, no final eles todos se reencontram ali, tem até aquela cena da Meryl falando com o Jim, pedindo desculpa pelas coisas, mas falando que meio que tinha medo ali do que o Sam podia achar dela, etc. E aí o Sam fala pra ela não ter medo dele, chega, eles se abraçam ali e acaba o episódio com aquela coisa tipo família, né? Na verdade ele chega, aquela cena super emocionante. Não, você não precisa ter medo de mim. Meu Deus. E, inclusive foi até bom essa coisa deles conseguirem explodir a sede, porque a gente viu também que os planos dos Homens das Letras agora era, tipo, dizimar qualquer um que ficasse pelo caminho, tipo, familiares, testemunhas, qualquer pessoa. Então, esse fato deles conseguirem explodir também foi bom por isso, porque senão ia morrer muita gente aí nos Estados Unidos. E esse episódio foi dirigido pelo John Schwalter, foi o 18º episódio dele em Supernatural, foi o 3º nessa temporada. Os anteriores foi American Nightmare, o 4º episódio, e o 17º, The British Invasion. Esse é mais um episódio para aquela galeria de poucos episódios aí que a gente tem um vilão humano, né? A gente não teve vilões monstros aí nesse episódio, foram só os Men of Letters, que são humanos. As cenas interessantes que tem pra ressaltar aí da direção dele foi aquela coisa do desfoque, quando o Jim entra ali na mente da Mary, né? Um pouco de luz bem mais estourada, assim, meio desfocado. Teve aquela coisa também dos Homens das Letras, tipo, todo momento lá na sede tinha aquela coisa ali meio que do vermelho ali, né, tipo, aquelas luzes vermelhas, uma coisa de mais, tipo, sangue ali, violência, e também teve aquele começo ali que foi bem mais sombrio, né, quando eles estavam presos, quase morrendo, também teve aquela coisa da luz vermelha, mas também teve uma coisa bem sombria, assim, um pouco menos de luz, assim, porque, tipo, eles estavam morrendo, iam morrer ali no bunker, né, teve essa coisa. Então foi um episódio que ele soube trabalhar bastante aí também, essa coisa da luz pra brincar com essas emoções diferentes que a gente tinha ali em cena. Exatamente, né? Até porque a gente teve aí depois que o Jim consegue escapar, a gente ainda tem o Sam aí no bunker, né? E aí a gente vê aquela cena ali super forte dele caído ali quase sem respirar. Essa cena tá bem escura, né? Do tipo, mano do céu, o Sam tá quase sem ar. E aí o Jim consegue reverter ali o quadro do bunker e aí volta o ar do tipo, mano do céu. E a gente não vai falar aqui do episódio 23, né, como de costume, falar do próximo episódio, porque esses dois episódios saíram juntos, então no episódio 21 a gente já falou sobre esses dois, as expectativas que tinha, e a gente já vai postar aqui a review também do episódio 23 em seguida, então se você tá assistindo esse vídeo, já clica aqui também pra assistir a review do episódio 23, que vai vir logo em seguida depois desse vídeo. Então, até o próximo vídeo.